Vamos? Maju Vamos. Arruda Leite conosco aí? Ela está com a repercussão, já com a fala do prefeito de São Paulo, sobre uma determinação do ministro Flávio Dino, que veio no fim do domingo, né, ontem, sobre os serviços dos cemitérios em São Paulo. Joel, há muito tempo a gente está trazendo aqui reclamações dos nossos ouvintes que têm se deparado com preços muito acima do que eram praticados para serviços como cremação, para velório, compra de caixão, entre outras coisas, preços que estão muito acima do que eram praticados antes da concessão dos cemitérios de São Paulo. E algumas coisas que beiram abusivo, né? E aí veio uma determinação para que esses preços sejam revistos e voltem à tabela antiga, antes da concessão. Maju Arruda Leite, em que pé que tá essa história, hein? Boa tarde para você. E não teve melhoria, pelo que reportam pra gente, né? Mas mesmo assim, tem coisa que mesmo com melhoria, Joel, Não custa pode, muito caro. não pode, Uma exumação, concordo. sair de R$ 1.000 para mais de 5? Eu acho que a absurdo, né? rima ela é importante nisso. Você falou em exumação, é extorsão. A gente vem acompanhando isso aqui. Exato. Porque é um momento ali que você não tem o que fazer. Ou você faz ou você faz. Então não pode, é extorsão mesmo. Oi, Maju, querida, boa tarde. Tudo bom, Ana, Joel? Uma boa tarde a vocês, boa tarde a todos. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, disse que vai ligar para o ministro do Supremo, Flávio Dino, para tentar reverter essa decisão e para explicar os pontos da Prefeitura de São Paulo. Primeiro vamos contextualizar, né, porque os 22 cemitérios aqui da cidade de São Paulo são administrados por 4 consórcios, 4 empresas, né, privadas que ganharam as licitações para administrar, operar, manter e explorar os cemitérios nos próximos 25 anos. E eles assumiram os cemitérios em março de 2023. E desde então, muita reclamação que vai desde preços muito mais caros, cobranças indevidas por parte das concessionárias. A gente tem um exemplo que é a taxa de manutenção do terreno que passou a ser cobrada. É algo que está imprevisto em contrato, mas pegou as pessoas, né? As pessoas foram surpreendidas com um boleto em casa, é um valor que é pago anualmente, calculado em relação ao tamanho do jazigo. E agora, essa decisão do ministro Flávio Dino determina que os cemitérios voltem a cobrar os valores que eram praticados antes da concessão, na tabela que era aplicada até o fim de 2022. E nessa ação, que foi movida pelo PCdoB, o partido diz que a privatização dos cemitérios tem levado a uma exploração comercial desenfreada e pede ao Supremo que o serviço funerário volte a ser de responsabilidade da Prefeitura de São Paulo. O ministro Flávio Dino aceitou em partes os pedidos feitos pelo PCdoB e determinou então que os valores sejam atualizados apenas para corrigir a inflação do período pelo IPCA. E a gente tem aqui a fala do prefeito de São Paulo comentando essa decisão, dizendo que é lamentável essa ação que foi promovida pelo PCdoB e também fala um pouquinho dessa decisão do ministro Flávio Dino. Vamos ouvir. Quem entrou com a ação foi o Partido Comunista do Brasil, né? Então, o Partido Comunista do Brasil, não precisa nem falar mais nada, né? Só de olhar no olho de vocês já dá para imaginar qual que é a sensação de ter o Partido Comunista do Brasil entrando no STF. Obviamente que é político, né? É uma ação vergonhosa de mexer com essa questão do serviço funerário de forma política. E eu mandei uma WhatsApp para o ministro Flávio Dino, né, expliquei para ele isso de forma resumida. Falei, ministro, a decisão do senhor aí, a gente vai perder os 25% de desconto do funeral social. Vou ter que dar um aumento da tarifa, porque a sua decisão é para fazer a aplicação de um índice que a gente fez uma aplicação bem menor. E está previsto em contrato de que os preços a serem praticados são aqueles pacotes que já eram praticados em 2019, acrescido dos 25% de desconto no caso do enterro social. E permanece o enterro gratuito para quem está no CadÚnico. Bom, a Prefeitura de São Paulo, então, vai recorrer dessa decisão. As empresas, os consórcios ainda não foram notificados, mas o prefeito de São Paulo diz que se eles tiverem, né, de cumprir essa medida, não conseguir recorrer a tempo, que quem sai perdendo, então, são as pessoas mais pobres, porque houve essa eliminação do desconto de 25% do funeral social. Então, é uma medida que ainda terão desdobramentos nas próximas semanas
E o plenário do Supremo também vai discutir a constitucionalidade, palavrinha difícil, mas saiu, em relação ao serviço funerário aqui da cidade de São Paulo. Isso deve ser discutido em plenário, com a presença de todos os ministros. Essa foi uma decisão monocrática, né, do ministro Flávio Dino, e essa análise deve acontecer na primeira quinzena de dezembro. Então, é um assunto que a gente ainda vai discutir bastante aqui na cidade de São Paulo. Eu acho que Valeu, Maju. O mais importante, Maju, é pelo menos abrir uma discussão. Porque o problema existe, senão nós não estaríamos aqui denunciando já há tanto tempo. Claro, E denúncias, os ouvintes não estão mentindo. Claro, e denúncias começaram no ano passado. Eu discordo do prefeito aí, de que a decisão do ministro aí, ela pode fazer elevar o preço, distante disso. Essa discussão aberta agora, alguma coisa vai sair dela. O que não dá para deixar do jeito que tá, ué. E tem uma outra coisa, Joel, o prefeito fala, as pessoas cadastradas no Cade Único vão perder um desconto de 25%. O que precisa explicar para o prefeito e para a gestão dos cemitérios é que nem toda a pobreza é de quem está cadastrado no Cade Único. Tem muitas pessoas que não estão no nível social, Joel, para cadastro no Cade Único, têm uma renda um pouquinho acima, mas continuam muito pobres. É pior ainda. Continuam com um orçamento extremamente limitado. E aí, de repente, são pegas de surpresa pela morte de um ente querido e tem que tirar R$5.000 para enterrar a pessoa. Porque não tem direito ao desconto, elas não estão no Cade Único, seguem sendo pessoas pobres e que estão tendo que pagar valores absurdos para essas concessões de funerárias aqui em São Paulo, né, dos cemitérios. Então, não é só esse o ponto, né? Quem está no Cade Único, inclusive, Joel, é a minoria de quem está sendo atendido. Então, tem que ser mantido um benefício para essas pessoas, sim, mas tem que haver uma revisão para o restante inteiro da população que está pagando valores exorbitantes. Repito, a gente colocou no ar aqui a fala de uma senhora que estava sendo cobrada R$5.000 para exumar os ossos acho que de um irmão dela ou do pai dela, senão eles iriam para um ossário geral, comunitário. E ela não tinha grana para fazer isso. Isso é uma sandice, gente, é um negócio absurdo. E essa minoria que está no Cade Único está sendo utilizada, pelo que eu estou percebendo aí, como uma massa de manobra. Justificativa desse discurso. Falar, não, tem que preservar. Tudo bem, é claro. Mas esse exemplo que você trouxe agora é um exemplo importante. Imagine só um cidadão que ganha 3, 4 mil reais, ter que tirar esse mesmo valor aqui, da renda mensal dele do nada, ou para sepultar, ou para exumar alguém. Não tem como, é impossível. É impossível, porque você, para se manter vivo, você tem que ter o dinheiro ali. Onde você vai tirar uma grana dessa para resolver problema de morto? Que precisa da dignidade, só que você tem que entregar uma condição para que os familiares tenham condição de fazer um sepultamento digno. Ou fazer qualquer outro procedimento com dignidade. Não dá. Essa discussão aí, eu acho que foi importante. Foi importante se abrir essa discussão para você dar uma escancarada no teor desse contrato, no teor dessas decisões, para, a partir de agora, ver se dá para fazer alguma coisa. Pelo menos dar uma mexida, uma sacudida ali, sabe? Eu acho que é necessário. A ideia da denúncia, da nossa divulgação, da nossa denúncia é exatamente essa. É resolver essa parada. E se tiver que criar um mal-estar, como criou o mal-estar, que se crie. É isso. Não é? É isso. A decisão não é do PCdoB. Eu tô até pouco me importando para partido, você sabe muito bem. Acho até que são oportunistas em alguns momentos. Mas essa decisão de se ajuizar isso, ela vem por causa da denúncia. A denúncia que é a origem dessa decisão lá do ministro do STF. São as pessoas que estão por trás, Exato. O que levou inclusive a Câmara a começar a ouvir Exato. Os presidentes dessas concessionárias para ver se há alguma coisa aí por trás do que está sendo dito. Sim. Ou não. Aliás, o partido só formalizou. Deixa eu até dispensar. Obrigada, viu, Maju? Ela tá aí, deixa você coitada. pendurada aqui, não. Valeu, Maju, viu? querida. Tchau, obrigada, boa tchau. semana. Tchau, bom programa. Mas na semana passada, um dos administradores que esteve na Câmara foi o diretor-presidente do Grupo Maia, salvo engano, né? E em um dado momento, o vereador Rubinho Nunes perguntou para eles se eles já tinham recebido multas por causa de descumprimento de termos de contrato e tudo mais. E ele falou que sim. Eles receberam uma dúzia de multas, mas pagaram só 3 até agora. 3 ou 4, né? Eles recorreram das outras, é o que está previsto em lei, recorreram. E aí, essas multas todas pagas juntas deram R$500.
E aí o vereador até fala assim, nossa, mas tá uma manha esse pergula, né? Porque que multa é essa por descumprimento de contrato? Que coisa mais absurda é essa, né? Mas é isso que está acontecendo. Então tem que se discutir mesmo, né? E, inclusive, diante de um princípio de razoabilidade. Porque é claro que quem está aí, o ente privado, ele pode colocar preço em cima daquilo que ele quiser para cobrar das pessoas, mas tem que ser entendido que tem que haver uma razoabilidade para que isso aconteça. Né? A gente está falando de um serviço essencial, a gente não está falando de qualquer tipo de serviço que eu possa optar ou não por fazer, né, Joel? É uma coisa que é obrigatória quando a gente perde um ente querido. Eu estou até recuperando aqui uma notícia que me chamou a atenção nessa discussão, de que esse Grupo Maia chegou a cobrar R$ 12.000 para enterrar um bebê aqui em São Paulo. Então imagine só, você pega uma família dilacerada, arrebentada, e os caras te passam um orçamento desse aí. Ó. Então vocês acham que está certo isso? Está correto isso? O prefeito vai me desculpar, mas ele, como uma pessoa boa que é, com os princípios que ele tem que ser o primeiro interessado em defender a discussão. A população, e defender o lado da população. Defender a discussão e defender as pessoas que votaram nele, que não votaram, mas que vivem aqui. Isso. E que não podem passar por isso de jeito nenhum. Tá errado sim. Não dá pra normalizar isso aí. O CAD único, caramba. Não engolimos. Não engolimos as justificativas, porque elas não são justificativas plausíveis para essa discussão.